Boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos mais uma vez nessa noite, unidos em prece, em bons sentimentos, angariarmos aqueles recursos que a espiritualidade reserva para cada um de nós. Recursos esses que possam nos ajudar no entendimento com relação às nossas necessidades de transformação. Portanto, que Jesus possa nos ajudar nessa noite. Nós endereçamos aqueles abraços para todos que se encontram nos seus lares também, que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita, e os nossos companheiros que depois vão acessar o vídeo que vai ser postado desse estudo. Bom, gente, nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos nas sextas-feiras, que é a obra básica da doutrina espírita. Esse livro é dividido em 4 partes, lembrando que ele foi editado em Paris, 18 de abril, 1857. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, que é intitulado Vida Espiritual. Exatamente no capítulo 6, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nós estamos exatamente na posição da questão 243. Na última semana, nós abordamos alguns aspectos da questão 243, embora tenhamos acabado trabalhando novamente a questão 242, não é? Então a questão 242 ela ficou sendo objeto de reflexão nossa durante 3 semanas. Então hoje eu já vou iniciar o trabalho lendo a questão 243 e 243A. Vamos lá. Kardec formula assim aos espíritos: os espíritos conhecem o futuro? Resposta: isto também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida em que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca, num piscar de olhos, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que esteja completamente integrada a Ele. No caso, Deus, né? Depois, ou melhor, para isso é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. E na questão 243, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento pleno do futuro? Resposta: completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Nós separamos um texto que está no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que é intitulado Conhecimento do Futuro, Previsões. Então nós trouxemos, e vamos ler alguns pontos desse texto, porque o texto é extenso, porque esse material vai nos ajudar um pouco a entendermos o que os espíritos estão colocando sobre essa questão de ver o futuro. Que para alcançar o futuro vai depender do grau evolutivo do espírito. Da mesma forma que até o compreender, o analisar o próprio passado. Isso depende da condição do espírito ter essas informações.
Não é assim, eu vou saber o que aconteceu em vida pregressa. Não. Tem toda uma justificativa que possa o espírito ter para obter a informação. Porque senão fica uma informação sem pé nem cabeça. Deu aí? Então, como nós trabalhamos nas últimas semanas, o acesso ao passado se dá com o objetivo terapêutico. Inclusive para justificar os próprios dramas que nós estamos vivendo na atualidade. Imagina um espírito desencarnando, chegando no mundo espiritual, ele vai se deparar com uma realidade, inclusive até de ser informado que desencarnou. Porque nem sempre os espíritos chegam lá sabendo que desencarnaram, não. Então, se vai ser informado que desencarnou, e a forma com que desencarnou, vai haver todo um processo de esclarecimento. E muitas vezes até com um respaldo no passado, para mostrar o porquê que aconteceu daquela forma, entendeu? Então é importante. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais informação ele pode ter, para que ele possa, vamos dizer assim, abrandar o coração, ser consolado, para que o ajuste dele no mundo espiritual se dê de uma forma mais tranquila possível. Entendeu? Da mesma forma com relação ao futuro. Para vislumbrar o que nos aguarda na realização, tem que haver uma justificativa. Não basta ir lá na dona que lê a mão, né, que vai colocar as cartas, né, e que vai, né, trabalhar alguns aspectos, que a coisa não é bem assim não, tá bom? Mas nós vamos então trabalhar com Kardec, porque a gente aborda esses aspectos de uma forma gradativa. E eu até peço a vocês, inclusive o pessoal que está nos acompanhando lá na sala falando Espiritismo, que formulem as questões, tá? Para que a gente possa debater aqui. Combinado? Então vamos lá. Conhecimento do futuro. Olha Allan Kardec falando. Desde que no estado sonambúlico, as manifestações da alma se tornam, de certo modo, ostensivas. Não, desculpa. Eu tenho que ler a partir do segundo parágrafo, porque esse primeiro parágrafo aqui para nós não vai ter muito a ver agora não. Quase nunca, em geral, o fenômeno da segunda vista produz-se espontaneamente, em dados momentos, sem ser por efeito da vontade. Aqui está mostrando como que acontece o fenômeno de se vislumbrar o futuro. Deu, Marco Aurélio? E no processo provoca uma certa crise. A crise aqui é um estado psicológico, é o chamado transe mediúnico, né? Que algumas vezes modifica sensivelmente o estado físico do indivíduo. O indivíduo, no caso médio, parece olhar sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como fosse exaltação. É de notar-se que as pessoas dotadas dessa faculdade não suspeitam possuí-la. Ela se lhes afigura natural, como a de ver com os olhos. Consideram-na um atributo de seu ser e nunca uma coisa excepcional. Cumpre acrescentar que muito a miúde o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, cada vez mais imprecisa, acaba por desvanecer-se como a de um sonho. Continuando. Há infinitos graus na potencialidade da segunda vista. Desde a sensação confusa até a percepção tão nítida quanto no estado de sonambulismo.
Há carência de um termo para designar-se esse estado especial e, sobretudo, os indivíduos suscetíveis de experimentá-lo. Tem-se empregado a palavra vidente, que, embora não exprima com exatidão a ideia, adotaremos até nova ordem, em falta de outra melhor. Kardec vem nos dizer que quando um indivíduo tem as suas percepções ampliadas, ele pode tanto ver o passado quanto ver o futuro. Aí vem a pergunta, mas ver o futuro já está pronto? Não. O futuro vai ser escrito. Aí nós temos que pensar no futuro da individualidade, o caminho que você vai percorrer, quanto o caminho que a humanidade também vai percorrer. Deu aí? Só que existem alguns movimentos do nosso psiquismo que o espírito como que amplia as suas percepções dentro de um campo dedutivo. O que nós queremos dizer com isso? Você está participando de um determinado contexto. Você tem algumas informações quanto à forma que esse contexto foi sendo elaborado. Daí você tirar algumas deduções com o que pode vir a acontecer, tem a ver com a sua inteligência, como também tem a ver com a sua percepção, que está para além da objetividade do mundo. Está confuso ou está dando para explicar? Os espíritos medianos, nós temos uma percepção, uma visão limitada, dentro do espaço, dentro do mecanismo que nós estamos vivendo, espaço e tempo. Aqui nós temos uma visão que ela alcança até um determinado ponto, lá para frente, como uma visão quanto à caminhada que nós empreendemos até agora. O que eu quero dizer? Marco Aurélio, você tem tanto tempo que está reencarnado aqui. Você tem uma idade X. Cláudio, coordena para mim, por favor. Você tem uma idade X, você tem uma memória. A sua memória ela tem um alcance. Ok? Quanto mais você se afasta do ponto objetivo que você está vivendo agora, mais a sua memória, vamos dizer assim, os recursos, os dados, as informações, vão como que diluindo a partir desse histórico que está mais profundo, que está mais distante, dentro de uma ideia que nós temos, vamos dizer assim, uma caixa, um arsenal de informações, um arquivo. Então, quanto mais, vamos imaginar, dentro de uma ideia linear, as informações mais antigas estão nos departamentos mais baixos, ok? As informações, a memória sua dos acontecimentos mais próximos, estão mais fácil de você acessar. Deu aí? Da mesma forma... Não, deixa eu continuar. Esquece o futuro. Então, por exemplo, o que aconteceu com você daqui a 5 minutos passados, está claro na sua mente, certo? O que aconteceu com você 2 horas da tarde hoje, está mais distante. Mas se você fizer um esforço, você vai buscar com tranquilidade. O que aconteceu com você há 1 ano atrás, você vai ter que se esforçar mais, está certo? E a maioria dos acontecimentos, eles não vão ser lembrados. Por quê? O que fixa no nosso HD do computador, né? Na nossa memória, no nosso arquivo,
são os acontecimentos que envolvem mais emoções, mais intensidade. Aonde você movimenta, mais vibrações. Está dando para acompanhar? Então, por exemplo, sabe a primeira vez que você foi no cinema? Você consegue se lembrar? Alguém aqui pode se lembrar a primeira vez que foi no cinema. Não é? Essa turma assim, mais velha como eu, né, vai se lembrar que o cinema era no sábado, né? À noite de sábado tinha cinema lá na porta da igreja. Não tinha essas salas aí para todo lado, não, né, Dora? A Dora gosta dessas coisas antigas. Matinê, tinha umas coisas assim. Vocês gostam, né? Possivelmente você pode se lembrar, dona Mita, a primeira vez só foi no cinema. Agora, se a senhora comeu pipoca, se a senhora não comeu pipoca, se a, senhora, a cor da roupa que a senhora foi, etc. Pode até passar uma imagem, mas o importante, se a senhora se recordar, é o fato em si que trouxe para a senhora uma experiência marcante dentro daquele contexto. Captou? É assim que nós vamos registrando o nosso histórico espiritual. Eu estou novamente falando do passado. O passado é a nossa bagagem. Nós estamos trazendo ela, certo? Antes de reencarnar, no mundo espiritual, nós participamos de um chamado planejamento de vida. Viu, Raquel? Planejamento espiritual. Se você quiser maiores detalhes, estude novamente, porque eu sei que você já estudou várias vezes, mas você continua estudando e estude muito mais ainda. O livro Missionários da Luz, no capítulo A Reencarnação de Segismundo, que lá o André Luiz vai explicar como é que funciona esse mecanismo de planejamento reencarnatório. Então, quando todos nós reencarnamos, nós participamos de um processo. Nós assumimos compromissos. E no planejamento reencarnatório, ele envolve família, ele envolve compromissos profissionais, né? A família que você reencarnou, a possível família que você venha a participar no futuro, não é? Mediante ao processo natural da vida aqui na Terra. O planejamento reencarnatório, ele define algumas possibilidades de relacionamento, ok? Amigos, colegas, não é? Um coração que vai passar pela sua jornada de uma forma breve, outros que vão ficar um pouco mais, outros que vão participar da tônica de toda a sua trajetória, sabe? Então, assim, é mais ou menos não, é bem elaborado. Quanto mais responsável ou quanto mais experiente for o espírito, mais detalhado se fará o seu planejamento. Por quê? Quanto mais detalhes, eu posso definir que é mais responsabilidade. Deu aí? Isso é uma dedução doutrinária que eu estou fazendo aqui agora. Não está escrito em livro nenhum. Embora eu não estou aqui inventando. Eu estou aqui elaborando um raciocínio com vocês. Está certo? Porque o detalhe, os espíritos definem assim. Pode colocar que ele faz. Agora, eles não podem detalhar muito para aqueles que ainda são muito incipientes. Que quando aparecer um desafio, pode ter uma tendência a desistir no meio do caminho. Abandonar, né, fragilizar. Então, voltando. Dentro da construção de um planejamento de vida, certo? Nós fazemos algumas ilações, nós projetamos algumas ideias a partir do nosso próprio histórico. A partir do nosso próprio histórico. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui. Viemos dentro de um processo que foi bem elaborado, bem arquitetado entre nós. Por isso que você veio à reunião. Você planejou para vir à reunião. O que vai acontecer aqui na reunião? De repente, você pode ter uma possibilidade de antever o que está acontecendo aqui. Anteriormente, obviamente. Deu aí?
Então, a presciência, ela tem a ver com a lógica dos fatos que podem se desenrolar. Obviamente que, observemos, eu estava falando que nós temos uma visão limitada. A minha visão consegue alcançar aquele ponto lá na frente, lá dentro de uma circunferência, vamos dizer assim, um ângulo de 180 graus. Viu, Marco? Os espíritos mais evoluídos, é como se eles ocupassem uma posição que eles tivessem uma visão de 360 graus relativo à caminhada que nós estamos realizando. Então, a questão do tempo e do espaço para os espíritos mais evoluídos é extremamente relativo. Para nós é absoluto, para eles não. O que, por exemplo, vai acontecer conosco lá na frente, que nós temos que, com isso, caminhar fazer uma viagem, se esforçar, passar por dificuldades, para chegar lá na frente, os espíritos que estão numa condição mais elevada, eles já estão. É como se eles estivessem no alto do monte observando o que nós estamos passando aqui. O que para nós é um sofrimento, um sofrimento intenso, para eles é apenas uma observação de um fato que está se desenrolando. Aí, dona Mitz, eles estão observando nós que estamos aqui na Terra, caminhando, e como eles estão olhando do alto, de cima para baixo, eles estão, de repente, observando que, olha, ele está caminhando ali por aquele caminho ali, cheio de pedras, de árvores. Ele não consegue enxergar o que está no outro quarteirão. Eles estão no alto do monte, eles estão enxergando o que está acontecendo do outro lado do quarteirão. De repente, do outro lado do quarteirão, está caindo uma chuva torrencial, o rio está subindo, entendeu? Vai acontecer para nós, vai acontecer uma calamidade. Para eles, o fato já está se desenvolvendo. Então, muitas vezes, a chamada presciência, ou ver o futuro, tem a ver com o médium, que somos todos nós, que temos percepções, que de repente nós conseguimos, numa crise, como Kardec colocou aqui, num transe, numa emancipação do espírito, porque o corpo físico aqui oblitera as nossas percepções. O corpo físico nos amarra aqui. Tanto que a reencarnação, para o espírito, é ele entrar dentro de uma gaiola que ele vai se sentir extremamente limitado nas suas ações. Desencarnar é sair da gaiola. Quando desencarna nas vias naturais. Porque quem precipita a desencarnação, chega do lado de lá, continua numa gaiola até muito mais apertada. Ficou claro? E eu sou obrigado aqui, tenho responsabilidade para falar nisso, porque alguém aí pode estar passando por um drama muito sério e a gente afirmar que a desencarnação vai facilitar, ele tira a própria vida. Deu aí o motivo que eu estou explicando? Então as coisas têm que ser pontuais. Cada coisa no seu devido lugar. Voltando. Então, aqui, com a objetividade nossa da vida, as nossas percepções ficam limitadas aos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Tem alguém aqui vendo os espíritos aqui presente? Levanta o dedo. Ninguém. Você em casa, está vendo algum espírito aí do seu lado? Não, Casalberto, vou até acender a luz por causa disso. Tá, ver os espíritos é a mesma coisa de olhar para os amigos que somos aqui encarnados. Mas aqui não tem nada feio, não preocupa com isso. Que feio depende do ponto de vista. Né? Assombroso, depende do estado de alma. Né? E tem coisas bonitas, também depende do ponto de vista. Vou voltar. Vocês não estão percebendo os espíritos, vocês é que disseram.
Porque tem espírito aqui presente. Mas por que vocês não estão percebendo os espíritos? Porque se existe médiuns aqui, a mediunidade nesse momento ela não foi acionada. E como é que aciona? Aperta um botão? Não, não é assim. Kardec está falando aqui que num processo quase que natural, quase não, um processo natural, você deixa de perceber o que está à sua volta pelo seu olho, pelo seu olhar, pelo seu tato, pelo seu paladar, pela sua audição. Você então entra num processo que vai acionar o sexto sentido. A mediunidade, a sensibilidade. Deu aí, gente? Tá sendo possível? Então vamos continuar. De repente, a Gláucia vai e percebe um cheiro que ela identifica que não é um cheiro do ambiente. Um cheiro de rosas, um cheiro de éter. Nós estamos numa atividade mediúnica aqui, não estamos? Vocês, na objetividade do trabalho, não estão percebendo. Mas existem médicos aqui atuando. Existem espíritos aqui tratando aqui para dizer todos nós. Espíritos que operam, como também existem espíritos que estão recebendo medicação. Então é natural que sinta um aroma de uma medicação. Né? Mas isso aconteceu de uma forma muito rápida. Por quê? Porque, de repente, o importante aqui é que nós estejamos vinculados ao trabalho, ao estudo. Então não há necessidade dos espíritos facultarem ao médium presente que o médium fique o tempo todo identificando o cheiro, o odor. Porque isso pode até incomodá-lo de sorte que ele não preste atenção no estudo. Deu aí? Ficou claro? Como ver, como ouvir. Estou trabalhando num nível sutil. Os espíritos. Da mesma forma, a mediunidade pode facultar, pode possibilitar que nós, durante a reunião, registremos, identifiquemos uma faixa espiritual de baixo circuito, de baixa vibração. Eu posso aqui, durante o estudo, de repente começar a sentir algumas coisas que não tem a ver com o que eu vim buscar aqui. Não tem a ver com o estudo. Por exemplo, eu posso começar a ficar incomodado aqui. Não, com sono é tranquilo. Tem médium... Não, mas é lógico. Tem médium que é o seguinte, ele vira a esquina da rua João da Serra para entrar na Mombaça, ele já começa a abrir a boca. Começa a reunião, dorme. Aí acha que está indo para o plano espiritual relaxar. Engraçado, porque termina a reunião, ele sai daqui. Na hora que faz a prece final, ele acorda, ele está bem disposto. Aí sai daqui falando se essa reunião me fez bem, porque eu descansei, dormi, né? Recuperei todas as energias. Não assistiu o estudo, perdeu tudo. E muitas vezes é o que os espíritos querem. Quais? Aqueles que desejam que nós permaneçamos na mesma posição que aquela que antecedeu a nossa chegada aqui, da ignorância. E é treva. Você pode sentir raiva, torpor, você pode começar a sentir algumas alterações orgânicas, tudo porque está em frequência com determinadas entidades que estão no mesmo nível de dificuldade. Isso, inclusive, justifica e nos demonstra na prática como que muitas vezes um passe ajuda, uma oração é extremamente eficiente, para que você saia daquela sintonia, porque você está vendo que o mal orgânico não tem justificativa nenhuma. Por que de uma hora para outra eu comecei a sentir náusea? Comecei a sentir repulsa, alguma coisa assim. Existem alguns estados patológicos que são espirituais. Vocês não tenham dúvida disso. Da mesma forma que muitas vezes durante uma atividade como essa, você pode entrar numa sintonia, você pode perceber um envolvimento diferente.
olha que, puxa vida, mas bateu uma coisa legal aqui. É como se você tivesse quase que identificando, registrando, batendo uma fotografia de um atendimento espiritual que você está identificando e está recebendo. Não é? E costuma-se frequentar reuniões e reuniões e reuniões, mas tem uma que é especial. Tem uma que é como se o indivíduo se sentisse sendo carregado no colo. Né, Renata? Tem umas coisas assim? Ou você acha que eu estou viajando demais? Então vamos lá, então vamos continuar. Marco, estão chamando lá atrás, a nossa irmã, leva para ela para mim. Pode falar, minha companheira. Você tem uma questão, traga para nós, por favor. Carlos Alberto, então é o seguinte que eu quero... quando vem essas inquietações, tipo assim, às vezes eu chego aqui, me dá esse sono, eu sinto algum mal orgânico, né? E isso quer dizer que, pode querer dizer que também, assim, eu esteja com o espírito fraco, esteja, né, fraco espiritualmente, e tem espíritos aqui querendo me desviar do caminho, e eu estou fraco espiritualmente, entendeu? Ou não existe espíritos, né, maus aqui, querendo tirar do caminho. Eu aqui, está dando para pegar? Peguei, tranquilo. Primeira coisa que Allan Kardec nos ensina. Se você está lá na sua casa, de repente um objeto caiu lá sem motivo nenhum, não pensa de cara que é espírito, não. Porque tem gente que nem move bem, caiu o negócio lá. E eu estou falando que é o marido. Vai lá. Tem espírito lá na cozinha. Primeira coisa que você tem que fazer é observar se a janela não está aberta, se o vento não jogou nada no chão. Você tem que ir nos efeitos físicos naturais da vida. Se você chegou aqui cansada, poxa, você trabalhou, você lutou, você teve um esforço. E o cansaço físico é um fator natural. Concorda? Tem dia que você está mais bem disposto, outro dia menos. Enfim, nós não podemos ser místicos. Nós temos que tratar os assuntos com tranquilidade. Mas, contudo, todavia, porém, não obstante, como diz o brincalhão, se não existe justificativa, e de repente você começa a perceber que está acontecendo de uma forma recorrente alguns estados de fragilidade psíquica, psicológica, começa a refletir sobre isso. Porque você pode estar... Eu costumo brincar dizendo que se a gente tem a imunologia orgânica, do corpo físico, nós temos imunologia espiritual também. Existem determinadas doenças que elas são doenças caracterizadas como doença espiritual. Existem algumas coisas que eu não vou enumerar aqui, senão eu posso colocar complicação na cabeça de vocês. Mas tem algumas coisas que a medicina trata de uma forma muito periférica e que tem fundo emocional, mas tem fundo espiritual também. Então, agora, a partir do momento que o indivíduo fragiliza, ele abriu a porteira, ele vai estar convidando a si mesmo, porque nós não podemos transferir responsabilidade para os espíritos que estão numa condição inferior, de treva, de ignorância, de maldade, ou de doença mesmo. Porque a responsabilidade maior é nossa. Então, ou seja, se você está numa condição difícil, complexa, é natural que você crie uma sintonia com aquelas mentes que estão vibrando em faixas inferiores. Deu aí, Neuza? Ficou claro? Não sei se eu te atendi. Agora, existem também espíritos que querem prejudicar e insuflam, induzem o indivíduo a abaixar a frequência vibratória. Eu chego perto da Dona Nilza. Dona Nilza veio para a reunião. Trabalhou o dia inteiro, coitada. Né, Dona Nilza? Não, enfrentou a BR, uma luta. Aí eu fico assim, eu sou uma entidade espiritual que eu estou interessado que ela durma durante a reunião. Ela está assistindo a reunião. Aí assim, eu estou assim, lançando a onda mental. Você está cansada mesmo, viu? O dia hoje foi péssimo, hein? O trânsito, hein? E quando chegar lá na sua casa, e a Dona Nilza está assistindo a reunião. A mente dela está desfocada.
o que a ciência trata como déficit de atenção, no plano da objetividade, dos sensórios, eu também vou usar o termo para falar de déficit de atenção por indução hipnótica espiritual, enfermiça. Complicou? Não é fácil. Só um instante. É simples. Eu só usei muitos termos para falar de uma coisa só. Durma, 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 durma. Daqui a pouco você dorme. E quem está falando para você dormir? Aqueles que do mundo espiritual têm essa intenção. Da mesma forma, ele não presta, ele não presta, ele não vale nada. É como se colocasse um chip na intimidade do companheiro, do coração, da intimidade do indivíduo, e aquilo fica buzinando na cabeça dele. É um chip de intensidade vibratória. Tira a sua vida, acaba com a sua vida, e isso fica passando na cabeça dele o tempo todo. Eu estou falando de um quadro obsessivo. Aí o pessoal só pensa naquele assunto, só naquele assunto, só naquele assunto. Por quê? Porque fechou um circuito de intensidade vibracional rasteira, de complexidade. Aí você pergunta, e para sair disso? Prece. Pró-ação. Porque a ideia é, vai para a cama. Para daqui a pouco ele fala assim, vai para debaixo da cama. Aí depois que você for para debaixo da cama, agora você vai para o buraco. Porque a tendência eu estou indo no simbolismo. A tendência é fazer com que o indivíduo cada vez mais reduza a sua frequência mental de ordem elevada para cair numa depressão profunda. E por sinal está na moda ter depressão. Melancolia, angústia. O estado atual que vive a humanidade caracteriza-se por aflições, por dificuldades, porque nós estamos passando por um processo de seleção natural planetária. O planeta está evoluindo, física e moralmente. No processo desta mudança, que é gradual, porque espiritualmente não tem evolução que dá salto. Isso é bobagem. Isso é para religioso que quer manter emprego. Vem cá que vai tudo mudar. Não é assim. O processo de evolução espiritual, ele é gradativo. Por isso é que Jesus diz, de uma forma peremptória, a equação da vitória. Perseverar até o fim. Quem persevera até o fim será salvo. A palavra utilizada nas traduções é de salvação. Salvar, explica Allan Kardec. Salvar é você se livrar de um perigo. Qual é o perigo que ameaça? A treva, a ignorância. Esse é o grande perigo. A maior dificuldade que o ser humano possui na caminhada ascensional, essa dificuldade se chama ignorância. Aí eu vou trazer Jesus de novo, quando ele coloca para nós de uma forma muito tranquila, no capítulo 8 de João, no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer verdade, para o religioso, é conhecer a Bíblia. Para o filósofo, é conhecer a doutrina. Para o cientista, é conhecer a fórmula. E para o músico, é desenvolver o divino, a arte. Cada um no seu departamento. Mas nós poderemos aqui sintetizar dizendo que é você compreender as leis da vida. As leis da vida regem todos os departamentos da própria vida. E eu quero dizer que a mesma lei que auxilia o micróbio na sua ascensão é a lei que continua estabelecendo as induções para os, vou chamar aqui, dos anjos continuarem na busca da perfeição. A lei que rege a sua vida é a mesma da dona Nilza, a minha.
Só que o entendimento da lei é que vai caracterizar, que vai definir a posição que o indivíduo ocupa. O animal entende a lei na instintividade dele. Ele amamenta, ele procria, ele se protege, ele se alimenta. Mas o animal não pensa. Deu? O homem que já tem o pensamento contínuo, já elabora. E por elaborar, por raciocinar, por concluir, ele recebe de Deus um dom que o animal não tem, porque não pode, que é o dom da escolha, livre arbítrio. No processo de optar, de escolher, dentro da seleção que você está definindo como meta de vida, esta escolha vai trazer para você resposta. Pedi e obtereis. O que que tu pede? É o que tu recebes. Buscai e achareis. O que você busca é o que você vai encontrar. Se você busca o bem, você tem o respaldo do bem. Se você vive em função de atender ao seu ego, a vida vai trazer para você respostas para dizer que você precisa de se adequar num processo para viver com o próximo. E viver com o próximo, terás que operar na senda da tolerância, da compreensão, da solidariedade, do trabalho, da doação, da abnegação, da benevolência, da paciência, etc, etc, etc. Porque senão tu não vive com o próximo. Deu aí? Agora, se você parte para uma vivência com o próximo, você não tenha dúvida que a vida vai te dar todos os recursos, nutrientes, para que você se fortaleça e se capacite cada vez mais para viver bem, qualitativamente com o próximo. Ninguém evolui só. Ninguém. Muitos reencarnam para viver lá no Tibete, lá nos isolados, para orar, para sustentar a humanidade. Eles vão ter que reencarnar e passar lá pela Praça 7. Vão ter que caminhar na Praça 7 até com passeata, né, Glaucia? Atravessar a Praça 7 no meio da passeata lá. Vai ter que passar o domingo com a família. Ah, casamento, aí é festa. Louvado seja Deus. Aproveita enquanto está na festa, que essa festa acaba. Ah, o problema lá é grave. Aproveita o instante, que está grave, uma hora melhora. Porque na vida, tudo é cíclico. O bem e a dificuldade. Hein? O dia e a noite. Macho, fêmea. Marido e mulher. Né? Irmão e irmã. Positivo, negativo. São as forças antagônicas da vida que se tornam exuberantes por trabalharem juntas. Aí que dá a ideia da harmonia. Deu aí? Ativo, passivo. Nosso psiquismo trabalha assim. Os chineses trabalham o yin e o yang, né? O macho e a fêmea na intimidade. Positividade, não é? E assimilação. Semeadura, colheita. Então tem instantes na vida nossa que nós estamos sendo convidados para semear. Semear muito, trabalhar muito. Ofertar muito. Tem momentos na nossa vida que a vida diz assim, recolha, 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 recolha. Aí dá aquela sensação até que
Poxa, mas eu estou precisando trabalhar. E as coisas não estão fluindo. Aí o indivíduo desespera. Ele desespera porque está trabalhando demais, ou desespera porque não está trabalhando muito. E de repente isso são reações psicológicas que definem infantilidade espiritual. Porque nós temos que entender o processo para se ajustar a ele. E procurar viver de uma forma mais harmônica e profunda. Se você teve uma vida, um exemplo, economicamente diferente daquela que você tem hoje, é porque é assim que você tem que vibrar agora. Ao dividir, mas ontem eu tinha isso, eu tinha aquilo, e agora hoje não tem nada. Costuma, minha amiga, agora que até o que tinha foi embora, ser um instante mais importante da vida do indivíduo. Porque vai estar trabalhando até, em tese, desobrigado dos recursos lá de fora. Ele vai ter que fazer uma viagem na própria intimidade, inclusive para preparar para outra vida que vai se abrir. Porque se fica muito cheio de complicação aqui, na hora que desencarna, costuma ficar preso. Porque não dá conta. Não dá conta. Fica preso. Então, e já tem outros que antes tinham um patamar assim de mais de elaboração, de mais quietude, e de uma hora para outra a vida dá uma balançada. Né? Balança e o indivíduo passa a ter um monte de responsabilidade. E agora? Não estou acostumado com isso não. Né? Fica calmo, meu amigo. Porque inclusive tinha um programa antigamente, de humorismo, que chamava Balança, mas não cai. Pode ficar tranquilo que vai balançar, mas não cai. Se você estiver bem, aliás, se você estiver na elaboração com tranquilidade da sua fé. Fé. É triste o homem que caminha sem fé. Porque não vê lá na frente. Nós estamos falando de pré-ciência. Vamos voltar. Para que você consiga vislumbrar o futuro, nós precisamos de analisar esse contexto atual e já começar a observar, trabalhar deduções que vão implicar no futuro que você vai viver. Deu aí, Renata? Deu, Marco Aurélio? Vou dar um break aqui, uma interrupção, para a gente atender a Celua. A Celua, nossa amiga de Campinas, está mandando uma pergunta para a gente aqui. Muito obrigado, viu, companheiro? Campinas. Ela está perguntando assim: o futuro que alguns espíritos podem antever pode ser alterado de suas ações? Pode ser alterado se suas ações se modificarem? O futuro que alguns espíritos podem antever pode ser alterado? O que vocês acham? O futuro pode ser alterado? Mas o futuro não foi escrito. Eu vou voltar para quem chegou depois. O futuro não foi escrito. Mas o futuro, nós estamos trabalhando ele aqui com Kardec no sentido de futuro possível. Não é um futuro pronto. Porque os espíritos deixam claro para Kardec, quando apontam que fatalidade é palavra inventada por homens. A única fatalidade que existe na vida é a morte. Fatal só o é a morte. Os americanos é que tem esse adágio popular, né? Eles falam que tem duas coisas certas que o americano vai passar na vida: pagar imposto e morrer. Pagar imposto. Isso aí é certo. Mas eu queria dizer o seguinte, fazer uma adequação aqui para o nosso tema. O que é certo na nossa vida é trabalhar e desencarnar. Não é certo que você vai ser feliz ou que você vai ser infeliz. Porque, diga-se de passagem, depende, de novo eu vou falar, depende do ponto de vista. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec define para nós que quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos,
Ele não está dizendo que bem-aventurado é todo mundo que sofre as aflições. Porque senão ele seria até masoquista, né? Sádico, aliás, né? No sentido de que, olha, ele está sofrendo, então que bom que ele está sofrendo. Não é isso. Jesus é mestre. Ele quer dizer, bem-aventurados aqueles que sofrem, que passam pelas aflições e através das aflições desenvolvem a fé. A fé no futuro. O futuro que pode ser daqui a alguns segundos, como pode ser daqui a alguns meses, anos, décadas. O futuro pode ser a desencarnação. Uma companheira essa semana, vendo o marido desencarnar, olha o que eu vou contar para vocês. O marido desencarnando, jovem, né, novo, com 2 crianças pequenas. Criança é pequena, né? Na roça a gente fala assim, é difícil mudar, né? Luta, na roça. Menino pequeno. Menino homem, menina mulher. Isso é coisa de mineiro, uai. Também não posso perder a viagem, né? Mas vamos voltar. 2 crianças. Uma de 2 anos e uma de 5. Ela disse, e agora? É uma aflição contundente. Não é verdade? Viúva e órfãos. Ela disse, e agora? O que vai ser do meu futuro? Se eu pudesse responder, eu sintetizaria numa palavra. O que te reserva no futuro é trabalho. Trabalho. Em todos os sentidos. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que se resignam, compreendendo as leis, os ditames, e passam a ser abnegados. Né? Aliás, obedientes e resignados. Obediente é aquele que compreende e faz. E o resignado é aquele que compreende, faz, mas trabalha com o coração. Porque não basta só você ir na obrigação. Quando alguém vos pedir que andar 1 milha, ande 2, disse Jesus. Quando alguém vos pedir a capa, dê a túnica também. A primeira milha dos desafios, Marco Aurélio, costuma não ter outra opção não, você tem que seguir. Você tem que passar. É a primeira milha. Desencarnou um ente querido, você já está na primeira milha, que você vai ter que trabalhar com a ausência dele, não é assim, Glaucio? Isto é, você não tem opção. É a primeira milha. A primeira milha vai consignar, vai apontar que é um compromisso espiritual, que está no seu planejamento. Para quem chegou depois, porque nós espíritas temos isso com muita clareza, que nada acontece por acaso. Tudo é matemático. Não tem nada solto no universo. E não tem nada errado. Não tem nada errado. Errado é quem acha que está errado. Esse está errado. Você olha para o seu irmão e fala assim, mas até hoje, olha o que você está fazendo. Você está errado. Você pode tirar conclusões, você pode analisar os fatos para você mesmo dizendo, isso serve, isso não serve. Mas não entra na intimidade de ninguém para falar que está errado, não, porque é você que está errado. Porque certo e errado é concepção. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu histórico. Cada um tem a sua experiência de vida. As mães, por que as mães ficam... O desafio das mães. Na hora que o menino nasce, a dor do parto é dura, né? É difícil. Mas na hora que nasce, tudo é festa. No bom sentido, né? Tudo é festa. Vai ser trabalho, mas o coração de mãe é coração de mãe.
Até no dia que ele chegar lá, assim, mamãe, olha a minha namorada. Aí, como diz na roça, taiou o leite todo. Ou então, mamãe, tô namorando. Nossa, como é que eu vou contar pro seu pai? O cabelo fica em pé, né, Glócia? Não tem as histórias assim? Mas, vamos pensar. Os desafios são muito intensos. Agora, nós precisamos de verificar que estes desafios é que vão promover as nossas conquistas interiores. Deu aí? Você ia levantar? Alguém levantou a mão? Tá. Então, voltando aqui à pergunta da nossa irmã, o futuro ele pode ser alterado. Porque no planejamento, peguei de novo. No planejamento reencarnatório, a ficha está aqui. Fatal é a sua desencarnação. O seu livre-arbítrio, você pode mudar esse contexto todo aqui. Pode mudar. Se você dizer, a partir do momento que você fala assim, eu não quero essa responsabilidade, não quero essa, eu quero essa aqui, eu quero acolá, eu vou aqui, vou lá. Você muda tudo. Pode mudar. Não pode? Você tem lá configurado todo vamos dizer assim, um painel de responsabilidade. De uma hora para outra você fala, quer saber de uma coisa? Igual a turma faz aí. Eu vou chutar o balde. Já escutou isso na sociedade? Vou chutar o balde. Tem gente que está até com unha encravada de tanto chutar balde. Não é que o negócio aperta e pula fora. Não quer saber disso não. Pode? Pode. Mas o que ele vai estar efetivamente promovendo? Adiamento. Porque se bateu na sua porta, é seu. Não tem dúvida. Eu costumo dizer que até o pedinte, o andarilho que bateu na sua porta, ele é seu. Você pode até não dar o que ele pede, mas se ele bateu lá, levanta da cadeira, é melhor. Vai lá. Entendeu? É você que tem que ir para o hospital? Não pula para o outro, não. Não empurra para o outro, não. É você. Não é? Como diz o outro, sobrou para você, é porque é o seu número. Agora, vou repetir, você tem livre-arbítrio. E vou dizer mais. O que parece ser perda, na maioria das vezes é bênção. Mas ele, era tudo que eu queria. E virou as costas e limpou a mão, não quer nem saber de você. Aí chora. Você está rindo, né? Você está rindo, porque não é com você, né? Foi com você. E pode ser com você, hein? Não fica rindo demais, não. Estou brincando, querida. E de repente é a bênção. É a bênção. A espiritualidade está dizendo assim, acorda. Porque você está alimentando uma ideia de um futuro que não tem nenhum respaldo do alto. Por isso a nossa irmã perguntou se a gente pode alterar o futuro. Pode. Algumas coisas não. Porque a marcha do progresso, ela é inevitável. Então, qualquer um, optar por impedir o progresso, saiba que o progresso vai atropelar. De uma forma ou de outra, o progresso se faz. Por isso é que em alguns casos o indivíduo é até elevado para o plano espiritual, sabe? Ele é até tirado do contexto, para não fazer tanto estrago. Isso acontece. Não é que os espíritos vão agir de uma forma equivocada, com excesso de justiça, sem sentimentos, não é isso. É porque eles estão observando o nosso contexto evolutivo. Então, eu vou repetir, o que parece ser perda, vamos ter paciência, porque costuma ser uma grande oportunidade. E para atender o nosso companheiro de Avaré, São Paulo, o Vamelli, ele está perguntando, como faremos quando sentimos a presença deles, aos espíritos, de angústia, insônia, como agir? Se você me permite, Vamelli, eu gostaria de dizer que, diante das perspectivas do futuro,
que é o tempo que nos convida para operar, nós temos que ter uma atenção muito especial com o que está batendo na nossa porta. Porque tudo que represente para nós impedimento, cansaço, dificuldade, né, doenças, né, negativismo, portas que se fecham, é necessário que a gente pare humildemente para avaliar. Se isso está batendo na nossa porta, para que a gente possa frear o carro, reavaliar o que nós estamos entendendo que venha a ser o melhor, como também prestar atenção para verificar se estas questões que estão nos dificultando, na realidade representam uma oportunidade da gente dizer que a gente vai fazer. Não sei se eu fiz-me claro. Captou, Renata? Tem coisas que batem na sua porta para te impedir. E você tem que, nesse momento, parar, refletir e verificar se não é um aviso para realmente você não ir. E tem coisas que batem na nossa porta para dizer assim, será que ele vai mesmo? E você tem que falar, eu vou. Ou seja, observar os seus limites, até onde que você pode ir, a vida ensina. A vida ajuda. Mas prestar atenção, se isso não está batendo, para verificar se você realmente está disposta a vencer a você mesmo. Fala, Glaucio. Pode participar, passa para a Glaucio, eu quero te ouvir. Eu quero acionar o seu livre-arbítrio. Fala para nós. A gente tem o livre-arbítrio e o discernimento, né, de saber se aquilo é nosso ou se não é. E a gente, além de tudo, nós temos a nossa consciência. Então, se nós nos ativermos a consciência em bom tamanho, eu acho que é o caminho. Não tem outro jeito, né? Nós temos que nos trabalharmos, mas atendermos a nossa consciência. Sempre pedindo ajuda, mas atendendo a consciência. Porque tudo que você disse aí é o seguinte, há aqueles que querem nos dirigir e há aqueles outros que querem nos ajudar. Se a gente tiver consciência limpa, boa, e nos ativermos ao que é bom, eu acho que a gente vai atender, a gente vai estar ouvindo a vibração daqueles que estão querendo sempre nos ajudar. E afastar aqueles outros que ainda não entenderam que não é por aí, né? Isso mexe muito com o feeling, né? Com o sentimento nosso diante do momento de decisão. E esse é um grande desafio no atual estágio da humanidade. Escolher bem. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, diz assim, fazei o bem sempre. Nesse texto ele não está falando operar no bem. No bem. No bem pressupõe auxiliar, não é? Oferecer recursos, trabalhar na sintonia do bem, do amor. Nesse texto de Tessalonicenses ele fala, fazer bem tudo que a providência confiar às tuas mãos. Porque quem faz bem, ele está procurando fazer com qualidade. E fazer bem para aprimorar a si mesmo. No sentido de que nós temos que desenvolver habilidades. E quando nós falamos de fazer bem, é em tudo. Na hora que você está pendurando uma roupa
estendendo uma roupa para secar. Faça bem. Não faça para os cocos, não, porque costuma um coco cair na sua cabeça. Faça bem. Outro dia eu falei isso num seminário, lá em Curitiba. O Fausto deve estar nos assistindo. Falei isso lá no Eurípides Bassanufo, em Curitiba. Eu falei sobre fazer o bem. Aí eu virei e falei assim, salão lotado. Eu falei assim, olha, e vocês, quando estiverem passando a camisa para o maridão, passa com Jesus no coração. Isso deu uma briga depois. E porque eu ainda completei, principalmente quando ele for sair sem você. Isso deu uma confusão na hora do café. For discutir comigo o evangelho, mas aí se apertou demais. Mas Jesus, você quer com ele o quê? Você quer beber quer facilidade, vai beber água. Com Jesus o trabalho é desafiador. Passar a camisa para o maridão com amor. E vibrando, aonde que você for, querido, que Jesus te proteja, e impregnando com as vibrações sacrossantas da libertação, dando para ele todas as possibilidades, dele ir até para a China, para onde for. Isso é operar com o evangelho. Isso dá uma confusão. Aí, então, o povo gosta, né? Então, para a gente verificar, o fazer bem, nós estamos falando de qualidade de vida. É muito complexo a gente tocar em determinados assuntos de uma forma assim, um estudo como esse, de uma forma rápida. Isso precisa de cuidado. Mas nós nos sustentamos de acordo com a alimentação mental que nós mesmos produzimos. Pegou? Você não se alimenta do que o semelhante te dá. Isso é bobagem. Tem muita gente querendo ser amada no mundo. Vai continuar morrendo de fome. Casalberto estava na esperança. Você pode tirar o cavalinho da chuva. Na roça a gente fala assim. Sabe por quê? Amor dimana do coração. Amor você não recebe. Amar é expressar, é dar. E quanto mais dá, quanto mais oferta, amor, viu? O manancial vai cada vez mais dinamizando, ampliando. Eu vou fazer uma pergunta para as mães, que aí mexe, né? Porque o amor, existe dois amores sagrados no mundo. O amor de Deus e o amor de mãe. Guardem isso. Chico Xavier que nos trouxe essa reflexão. Amor de mãe é inquestionável. Inquestionável. Eu vou perguntar para a mãe mais perto que está aqui. Você já fez conta? Você não tem nenhuma filha perto de você, viu? Você já fez conta? Você já mensurou a felicidade que é amar as suas filhas? Você não vai conseguir mensurar, você não vai conseguir contar, você não vai escrever livro nenhum que vai dizer com autoridade o que você sente. As suas filhas podem desencarnar. Não, mentira. Ela vai voltar para Brasília. Suas filhas podem sumir da sua vida de uma hora para outra, pulverizadas. Você vai continuar amando-as, independente de onde elas estejam. Independente delas reconhecerem, delas te premiar, delas mandar carta, convite, e-mail. Mamãe, mãe ama. E isso basta. Amor se basta. Amor promove. Ah, Casalberto, mas é tão bom ser retribuído. Você já começou a entrar em outra discussão. Porque o amor, por excelência da terra,
que aqui esteve foi Jesus. E até hoje, Ele não é amado por nós. Mas Ele se sustenta nos amando e aguardando. Não que passemos a amá-lo. Isso é papo de vaidade. O ego nosso é mensurado pela necessidade nossa de ser reconhecido pelo outro. Guardem o que eu estou falando. A necessidade de ser aplaudido pelo outro. Isso está dizendo para nós o tamanho do nosso egoísmo. É assunto que a gente vai ter muitas reencarnações para conversar. Não se preocupe. Porque faz bem ainda para o nosso ego, né? Receber o abraço, o afago, o consolo, o carinho. Isso faz bem. Nós somos frágeis. E não podemos abrir mão disso. Porque ninguém aqui está se candidatando a santo ainda. Aqui não é escola de santos. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos as mesmas necessidades, chamadas evolução. Porém, estamos matriculados em cursos diferenciados. Porque a matéria que nós estamos estudando, no detalhamento, ela tem a ver com o nosso momento, com o nosso hoje, com o nosso agora. E não pode ser diferente. Por isso, cada um aqui está numa escola diferente. Você está lá, você, sua esposa, seus filhos, a família unida, e quanto mais unida, como é que é? Quanto mais permanece unida, né? Tem uma história assim. E é por aí mesmo. Mas cada um dessa família frequenta uma escola diferente. Vocês não tenham dúvida disso. Está lá 2 almas gêmeas. Eu não brinco com vocês? Desencarna 2 almas gêmeas no mesmo jatinho de mão dada. Outro dia eu falei isso, a dona ia viajar com o marido. Ela falou que quando entrou no avião, ela falou assim, aquele falou desencarnação de mão dada, né? Mas se desencarnar as 2 almas gêmeas de mão dada, não ficou triste comigo não, tá? Mas cada um vai para um lugar diferente. Cada um é um espírito diferente. Vive uma realidade diferente. Pode até ter oportunidade de vez em quando almoçar junto, lá no domingo, lá no nosso lar. Né? Mas isso é só para afagar um pouquinho a nossa infantilidade. Mas não adianta, né? Já que não vai para o mesmo lugar mesmo, não precisa segurar a minha mão, não. Pelo amor de Deus, isso pode causar um problema futuro. Pega na mão dela, por favor. E olha que isso dá discussão, porque o poeta disse, foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez da sua mão. Mas para a gente brincar, porque o nosso tempo está caminhando, gente, eu estou com a prancheta aqui, já li as perguntas. Porque Paulo de Tarso vem dizer para nós o seguinte, pois não? Tem outra pergunta? Será que eu dou conta? Giane Resende, Rio de Janeiro. Desculpa, Giane. Quando o nosso livre-arbítrio interfere em demasia na programação da espiritualidade, ela é refeita. Onde começa e onde termina a programação e o livre-arbítrio? A programação, existe uma programação geral da nossa reencarnação. Agora, como nós afirmamos anteriormente, apoiados no que André Luiz nos ensina, nós podemos mudar o curso dos fatos, podemos. E obviamente que a partir do momento em que se muda, vamos dizer assim, aquela tônica principal, a espiritualidade vai ajustar um contexto que nós teremos que nos adequar depois. Agora, Giane e todos vocês, podemos concluir o seguinte, que se, no caso daquela organização, daquele projeto de vida, ele foi arquitetado, na maioria das vezes, com a nossa participação. Mas as definições, elas vieram do alto.
pela nossa fragilidade, e lá no mundo espiritual, consciente dos nossos limites, nós costumamos muito mais dizer assim, tá bom, eu vou lá, do que se projetar para pedir a missão. Porque costuma a missão que a gente pede, a gente não dá conta, e os espíritos falam assim, não, vai devagar. Aquele companheiro, o Humberto de Campos, é que conta essa história. No mundo espiritual, ele se complicou tanto, que chegou lá, depois de perpassar as dificuldades, na hora que ele se recuperou, né, foi se ajustando, aí chegou o momento de preparar a volta, aí ele chegou e começou com os benfeitores, olha, eu fiz tanta maldade que quem sabe se eu reencarnar cego, surdo, assim, calma, meu irmão, não é assim não. Não, de repente paraplégico, não, meu irmão, calma. Com dificuldades aqui, inibições ali, calma, meu irmão. Tudo que ele pediu, a espiritualidade, calma, vamos devagar, você não vai suportar essa prova. Aí ele disse assim, então, o que vocês me sugerem? Reencarna como médium. E o povo quer mediunidade, achando que mediunidade é holofote. É projeção, é facilidade. Mediunidade é ferramenta de trabalho para auxiliar os sofredores. Porque é no auxílio ao próximo que nós vamos nos auxiliando. Por isso, minha irmã, eu gostaria de te dizer assim, com o coração apertado, que a nossa caracterização ainda quanto posição espiritual, mudar o contexto do planejamento, a tendência é que a gente mude para pior. Imagine um indivíduo que tem uma responsabilidade, por exemplo, na constituição de uma família. Filhos, netos, está tudo no planejamento. Aí no meio do caminho ele fala assim, quer saber de uma coisa? Não quero isso não. O que é que fica para trás? Quantos dramas existem no mundo por irresponsabilidades daqueles que abandonaram? O que vai acontecer? As dificuldades que cada um vai viver, isso tudo depois vai voltar. Vai voltar para a intimidade do indivíduo. Você tem responsabilidade como mãe. No meio de uma gravidez você resolve, em nome de viver prazeres do mundo, você resolve tirar a vida de um espírito que já está em processo de reencarnação. Porque o aborto, em todos os sentidos, menos aquele que coloca em risco a vida da mãe, é assassinato. E existem casos que o espírito entra num processo tão doloroso que ele passa a perseguir aquela que tirou a vida dele. E isso traz danos seríssimos. Imagine você criando dificuldade para uma família de terceiros, tirando a vida, tirando a oportunidade. Isso tudo retorna. Quantos dizem assim, puxa vida, eu demorei a construir um processo e por conta de uma atitude insana eu destruí tudo que eu fiz. Isso é mudar um planejamento. E nós estamos falando de coisas drásticas. Mas existem pequenas atitudes que nós podemos estar implementando e mudando um projeto que tinha tudo para ser bem dito. Estudem os dramas da vida. Analisem as histórias de cada família. E vocês vão ver as consequências. Então, nós não viemos aqui para sofrer. Agora, quando você luta, fazendo a sua parte, mesmo que o mundo não reconheça, que diga-se de passagem, o mundo não reconhecer já é um grande prêmio. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Eu escutei hoje uma evangélica num rádio, fazendo uma reflexão sobre a importância da fé. Eu achei muito interessante
embora a abordagem deles. Ela falando assim que quem o ouvinte, que precisava de ter fé, que precisava de valorizar as questões simples da vida, e não dar valor tanto à questão do Deus dinheiro, e aí foi. E ela usou uma música que, diga-se de passagem, não deve ser música, né? Um arranjo de ideias, que diz assim, que quem não tem dinheiro é amigo de cachorro na sociedade atual. Aí ela concluiu dizendo, não pense assim, porque não tem dinheiro, não significa que você vai ser infeliz por isso. Aí foi dentro do raciocínio dela. Mas eu quero dizer o seguinte, que se a dificuldade, seja do dinheiro, da saúde, da convivência, a dificuldade que for, ela está vindo e você está tendo a oportunidade de fazer o que você pode com a consciência tranquila, embora não tenha resultados, meu amigo, você está no caminho certo. Você está no caminho do bem. Pode até ser que você precisa de reposicionar algumas coisas. De repente a estratégia não está sendo a melhor. O companheiro virou para mim e disse, Casalberto, tem 10 anos que eu estou desempregado. Eu pensei comigo, 10 anos, não é 10 meses não, né? Aí tal, e ele foi me falando, aí ele contou a história. E eu fiquei sensibilizado, naturalmente e tal. Aí por fim, eu virei para ele e falei assim, mas será que você está querendo trabalho ou é serviço? Porque durante 10 anos ele nunca aceitou nenhuma proposta que fosse menor do que ele ganhava antes. Eu falei assim, mas espera aí, tem alguma coisa errada, meu irmão. Você está querendo, você está buscando atividade remunerada ou você está querendo manter um status que a vida te tirou essa situação? Você quer um emprego que te atenda ou você quer uma oportunidade que você atenda a demanda de lá? Então aí é ponto de vista. Isso aí se chama erro de estratégia. E isso não está no planejamento espiritual de ninguém, não. Isso aqui, na realidade, é um limite do indivíduo diante do que a vida está projetando para ele. Portanto, se você luta, está fazendo o melhor e a dificuldade está batendo, Paulo de Tarso diz assim para nós no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Tribulação, dificuldade, mais leve que seja, está te trazendo um benefício. Ela está nos dizendo, muitas vezes, que nós precisamos estar realmente ajustados no que nós nos propusemos fazer. O que você se propôs a fazer? Ninguém vai te dizer, não, tá? Ninguém. Isso é tarefa sua. A competência é de cada um e todos nós sabemos. Existe a tarefa que eu vou chamar da unidade macro, né, da tônica da vida, e existe dentro dessa tônica muitas outras unidades que juntas formam um todo harmonioso. E cada assunto, cada unidade, cada dificuldade, ela precisa de ser trabalhada com paciência, porque na tribulação, no ajuste do todo, é que vai definir o futuro que nos aguarda. Aí costuma você ir lá no médium, o médium está falando assim, olha, eu estou vendo que você tem boas perspectivas. Aqueles médiuns que se aventuram, né? Ou que têm essa missão, que seja. E costuma o indivíduo até falar uma coisa que lá na frente acontece. Não é porque já está pronto, mas é porque houve uma dedução lógica de fatos que estão caracterizando o contexto atual da vida. E muitas vezes os próprios espíritos que estão olhando de cima da montanha, vendo a trajetória do indivíduo, vendo o que pode acontecer com ele ali, face à atitude do aqui, eles podem até inspirar um médium que está com uma sensibilidade aguçada para dizer, menos, vai com calma. Uma companheira, certa feita, há pouco tempo, algumas semanas, chegou para nós, nos contou um drama. E naquele momento da narrativa, um amigo espiritual disse assim,
tem tudo para acontecer assim. Oremos por ela. Aí no final da conversa ela perguntou, e aí, o que você acha que pode acontecer? Eu virei para ela e falei assim, vamos orar juntos? Mas o que você acha? Eu acho que nós devemos orar juntos. E na prece eu pensei comigo, Senhor, que ela perceba. Porque não era da nossa competência dizer. Você está vendo que o indivíduo está caminhando. Ele está viajando ali, tem um precipício ali. E ele está em alta velocidade. O que pode acontecer? O veículo derrapar e cair no precipício abaixo. Aí depois vai virar um drama. Fatalidade, morreu, tão novo, e etc, etc. E tem todo um contexto por trás disso. Então, nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas, nesse momento tão importante da nossa vida, é que vai definir um ponto de sustentação do futuro que está nos aguardando. Por isso, meus irmãos, afirma Meimei, essa nossa alma querida, através de Chico Xavier, em 1955, no dia 6 de janeiro, o nosso tema da exortação uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O tempo é hoje, é o agora. E fala Meimei, o momento novo é a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos, por isso, o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi. Amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza, pulverizando o caruncho do desânimo. O que é um caruncho? Hein, dona Mitz? Carucho é um cupim. Olha o termo que ela usou. O cupim do desânimo. O cupim, o que o cupim faz com a madeira? O que o desânimo faz com o sentimento do indivíduo? Hoje, conclui ela, é o dia de sorrir para a dificuldade. Sorrir para a dificuldade. E ajudar com alegria. Sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te, luta e vive. Porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho, para que lhe escalemos os degraus ao encontro dele em pleno céu. A escada luminosa do trabalho. Jesus define no Evangelho: o meu Pai trabalha até agora. Agora. Deus descansou no simbolismo do texto antigo.
porque simboliza que todo o ciclo dos 7 dias, ele tem o seu momento do descanso. Agora lembrem-se que isso foi adotado como prática religiosa de guardar o sábado, um dia da semana para o descanso. Isso, na realidade, para nós hoje já vai configurando uma análise de como o psiquismo trabalha. Não abra mão de orar, de se preparar, de trabalhar a sua fé. Mas saiba que todo movimento que tu buscas para te elevar na sintonia com aqueles que vibram em faixas superiores, depois a vida vai nos ajudar a descer essa escada de luz do trabalho para realizar nos outros 6 dias, que vão nos dar condições para na próxima etapa fazermos o mesmo procedimento. Portanto, que o tempo de hoje seja realmente um sagrado presente de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor da vida esteja nos corações de todos aqui presentes e nós suplicamos a Jesus, a Maria Santíssima, que envolva todas as famílias, todos os lares aqui representados. Pois para que a humanidade soerga, o fenômeno se dará quando o Evangelho for implementado e vivido no sagrado instituto chamado família. Porque a família é a célula da sociedade. E a família evangelizada será o pilar da regeneração planetária. Que Deus, portanto, nos abençoe e que possamos retornar para os nossos lares em segurança. E que no final de semana todos possam ser favorecidos pela fraternidade em família, pela preparação para as novas etapas que se abrem. E nós gostaríamos, em nome da coordenação espiritual da Fraternidade Allan Kardec, de desejar a todos os pais um momento muito especial, um momento de fortalecimento, de fé, porque a segunda-feira aguarda todos os pais, porque a família evangelizada não pode prescindir da figura daqueles que são os pilares e que nos ajudam no dia a dia a aprender a honrar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Que o Pai de vocês, estando eles na terra ou no mundo espiritual, que todos eles recebam o abraço carinhoso de toda a equipe espiritual desta casa, a equipe dos encarnados, porque vocês merecem, os pais. Que tenhamos um momento muito especial com eles. Se eles estiverem no astral, reserve um momento para orar e se felicitar com eles, porque a saudade é uma palavra muito importante e que nos ensina que o amor operante é capaz de vencer as distâncias que os olhos não alcançam. E assim, nestas vibrações carinhosas, afáveis, fraternas, nós desejamos a todos vocês uma boa noite. Até a próxima oportunidade para estudarmos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica dessa doutrina luz. Muita paz, um grande beijo na alma de todos vocês. Que assim seja.